Olá pessoal, boa noite, mais uma live da TV Prefeitura, e hoje aqui a casa, de casa cheia, né? Da TV Prefeitura. Hoje nós temos aqui a presença da professora Marieta Fernandes, da Escola de Carneiros, né? A professora Bruna Borges, a professora Marieta é a diretora, né? Da Escola Bento Carneiro, né, professora? Bento Gonçalves, desculpa, professora. Professor Alex Carvalho, professor Felipe Machado e os alunos Maria Eduarda, Mirella e Wesley Rodrigues. A gente vai falar hoje de um projeto muito interessante que eles estão desenvolvendo, né, na escola. Boa noite, professora, diretora Marieta. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estarmos aqui hoje para estar divulgando e falando um pouquinho mais do nosso projeto Libertas. Eu estou aqui com as alunas do 9º ano, a aluna Maria Eduarda, a aluna Mirella, o aluno Wesley. E também com o professor Alex, que é o de História, o professor Felipe, de Ciências, e a professora Bruna, de Geografia, que está conosco nesse projeto. Gostaria de agradecer também aqui a presença do nosso secretário de Planejamento e Gestão e diretor de Cultura, Stanley Drago. Stanley, fala aqui um oi para a gente, aqui para o pessoal. A dona Ariane Araboni, né? Boa noite, Ariane. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos fazendo a live de um local diferente. Tem a banda Aquaplay aí que não ia dar para levar todas as coisas até a prefeitura, então hoje aí num local diferente. Bem-vindos a todos vocês. Vamos fazer uma noite bastante agradável aqui. O projeto Libertas, ele surgiu com o professor Ju, que até então, na época, ele era professor da Escola Bento Gonçalves. E o que é esse projeto? Esse projeto hoje, ele é a menina dos olhos da nossa escola. Ele é desenvolvido com os alunos do 9º ano. Então, os alunos, quando eles já estão no 6º, no 7º, que já tem um irmão que já passou pelo 9º ano, então ele já fica querendo saber desse projeto, ele já fica na expectativa. O que é esse projeto? É um projeto que nós trabalhamos a história, né, a nossa história, e a gente fecha esse projeto, a culminância desse projeto é uma viagem à história com Ouro Preto. Viagem essa qual os alunos eles não têm custo nenhum. Durante o processo onde eles estão estudando, a gente começa a arrecadar fundos para poder custear essa viagem. E todos sabem que hoje tudo tem custo, né? Não é uma viagem barata, é uma viagem que expende uma certa quantia boa em dinheiro, e a gente está tirando os nossos alunos lá do meio, lá da zona rural, né? E muita gente tem um preconceito com a escola de zona rural. Quando fala que nós somos de escola de zona rural, muitas vezes algumas pessoas torcem o nariz. Não há necessidade de torcer esse nariz, porque a nossa escola é uma escola muito boa. É uma escola muito bem estruturada. Nós temos uma equipe pedagógica excelente, onde nós temos o apoio da Secretaria Municipal de Educação, também da Prefeitura. Então, voltando ao projeto. O que é o projeto? É um projeto que ele é trabalhado em todas as áreas, com os alunos do 9º ano. Nós fechamos esse projeto com a viagem para Ouro Preto. É muito prazeroso quando a gente leva os nossos alunos até Ouro Preto e vê nos seus olhos, vê no seu semblante, o deslumbre que eles têm com a história, o respeito que eles têm por aqueles patrimônios. Então, isso nos recompensa todo o trabalho que a gente tem, todo o envolvimento que a gente tem. Isso, para nós, é o que fecha o nosso projeto. A professora Bruna, ela é pioneira nesse projeto, começou com o nosso querido Ju. Então, a Bruna pode falar um pouquinho da história desse projeto. Boa noite a todos, né? Esse ano nós estamos muito, né, felizes, nós da escola,
porque a dimensão e a visibilidade que o nosso projeto está ganhando. Então, estamos muito felizes com isso. Por quê? É um projeto que já existia, né? E a cada ano que passa ele vem ganhando corpo. Então, esse projeto ele surge em 2009. O professor Ju, ele já estava, ele vai para Bento um ano antes de eu entrar. E, assim, a realidade era até um pouco diferente do que é hoje, né? Os alunos geralmente trabalhavam mesmo no sítio com os pais para da tarde, corria no período da tarde. E o Ju sentia essa necessidade de mostrar para os nossos alunos o que há fora, né, de São Gonçalo, e principalmente juntando isso daí com a história. Então, a gente começa, né, com o projeto de levar os alunos nossos para São João del Rei, Tiradentes. Aposto que, né, tem vários ex-alunos nossos assistindo essa live e vão recordar, né, até gostaria que comentassem. E começou assim, né? Era uma viagem, a gente saía de madrugadinha, chegava em São João, fazia toda a parte histórica, ia para Tiradentes, finalizava e voltávamos. Então, por muito tempo, né, por muitos anos foi assim. E da mesma dificuldade que a gente tem hoje de realizar um projeto que está grande, naquela época também era a nossa dificuldade, né? Diante do cenário, mesmo que fosse, né, ir e voltar, as dificuldades eram as mesmas, né? Parecidas. Que a gente sempre, o objetivo do projeto foi levar o aluno, né, mostrar a história, ele poder ter uma aula ali no cenário, né, onde a história nossa aconteceu. E São Gonçalo está totalmente ligado com a história da mineração, com a história da Inconfidência. E isso era prazeroso, né? Mas o mais prazeroso que a gente mais buscava era realmente mostrar para os nossos alunos, né, um mundo fora São Gonçalo, mostrar que tem oportunidades, né, diferentes. Como que os nossos alunos vão poder escolher se eles não conhecerem, né? De estudar, de querer uma outra formação, se ele não está vendo aquilo, se o horizonte dele está fechado. Então, mais do que a história, que é muito importante, a gente buscou muito esse social. E aí, ao longo dos anos, a gente foi fazendo essa viagem. Aí teve alguns anos que nós não realizamos, acho que foi 14 e 17. Não, ainda antes. E aí, o que acontece, né? Aí, um dia, né, eu e o Ju viajando para Ouro Preto, a gente voltando, a gente falou assim, né? Nossa, por que a gente não consegue? Será que a gente não consegue ter os nossos alunos? Né, porque Ouro Preto, gente, é muito rico, né, em cultura, história, e realmente, se você for 1, 2, 3 vezes, sempre vai ter alguma coisa diferente que você não viu. Então, a gente fez uma experiência em 2015 de fazer um bate e volta com os alunos, mas foi muito cansativo, né? Tenho certeza que valeu a pena para os alunos nossos que foram, mas assim, foi muito cansativo mesmo, pela distância e até mesmo na época pela locomoção. Mas lançamos essa ideia no começo de 2018 para os nossos alunos e para a direção. Todo mundo abraçou a ideia, então assim, a gente batalhou muito, porque até então foi um momento que nós não tivemos, né, patrocínio. Em 2018, 2019, a gente conseguiu fazer. Como? Né, a comunidade abraçando a gente, fazendo as rifas, fazendo marmitex de feijoada, tanto Carneiros quanto Ribeiro sempre apoiou muito, e foi assim nesses 2 anos. Aí vem a pandemia, muda todo esse cenário, até mesmo econômico, né? E aí eu volto para a escola em 2022, e, né, a Marieta, vamos fazer o projeto, e eu estava meio assim, desanimada, receosa. Aí, onde eu sentia a força dos meus colegas, dos meus amigos, porque eu volto muito fragilizada para a escola, em relação a estar no mesmo ambiente, e retomar um projeto que ele sonhava tanto. Mas meus amigos, assim, realmente, eles me levantaram. E aí a gente iniciou o ano passado novamente, deu muito certo, né? A prefeitura nos apoiando, a Câmara nos apoiando, porque o cenário econômico já era outro, né? E aí, esse ano, a gente está muito feliz, porque a gente ganhou novos parceiros, né? A gente teve a Anilag, o Acelerar, né, que é uma ONG, também o Cicobi. Então, a gente está vendo a importância e também estamos percebendo que as pessoas estão reconhecendo o trabalho e o valor desse trabalho. Não é para mim, não é para a Marieta, não é
Para os alunos. Tá muito feliz esse ano, que tenha chegado mais parceiros e apoiando nosso projeto. Interessante, muito bonito, vocês estão de parabéns, o uniforme, muito, né? Muito top mesmo o uniforme de vocês. Foi uma... Você está falando da camiseta, a gente sempre quis fazer, mas nunca dava. Sinceramente falando, nunca dava mesmo. Porque fazer uma viagem para Ouro Preto, gente, cidade turística, hospedagem é cara, alimentação é cara. A gente sabe que, né, o turismo no Brasil ele é bem mais caro. E aí a camiseta sempre era um sonho também. Que esse ano é o primeiro ano que nós conseguimos fazer a camiseta do projeto. Então, ressaltando mais uma vez, né, que aí todos os nossos alunos eles trabalham durante o ano, né, a comunidade trabalha, a gente conseguiu os patrocínios, mas todo mundo recebeu a camiseta com um custo dos alunos, é o que a gente também ressalta aqui. Pessoal aí o Breno, estão falando que o som está picando. Será que é o microfone aqui? Distância. Bom, vamos continuando aqui. A Aparecida está falando que precisa melhorar. Alô, Marquinhos, boa noite. Professora Marcélia Drago aqui na audiência com a gente, Fabinho. Professor Alex, e aí? É empolgante, né? Pelo que a professora estava falando. É um projeto muito interessante. Com certeza, Jeová. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse projeto, ele é um projeto desafiador, sabe? Ele é muito organizado. Desde o primeiro dia letivo, nós, professores, nos reunimos para poder orientar como serão as ações, para levantar, para angariar fundos para este projeto conseguir concluir, né? Então, ali nós vamos fazer agendas, nós vamos montar eventos, bingos, leilões. É toda uma grande estrutura por trás deste projeto. Nós, professores, nos encontramos fora da escola, fora do nosso horário, para que tudo seja pensado para o melhor para os nossos alunos. Porque a grande justificativa do nosso projeto, do Projeto Libertas, e sempre foi os nossos alunos, né? O objetivo deste projeto é ter uma aula interdisciplinar naquela cidade histórica, né? E para que isso aconteça, os nossos alunos eles têm aula de história, aula de geografia, de ciências, português, matemática, artes. Eles são preparados desde do sexto ano, sexto, sétimo, oitavo, para chegar no nono, né? E realizar o Projeto Libertas. Então, quando nós vamos dar uma aula de história, por exemplo, lá no sétimo ano, no oitavo ano, que envolve a questão da mineração, da Inconfidência Mineira, qual o material que nós utilizamos dentro da sala de aula? Além da apostila Aprende Brasil, nós utilizamos o material produzido por este projeto, né? Quando nós vamos falar sobre a economia mineradora, nós mostramos a Casa dos Contos, os nossos alunos visitando a Casa dos Contos. Quando nós vamos ter uma aula de artes, por exemplo, nós vamos falar de barroco, nós vamos falar de rococó. Qual que é o material utilizado além da apostila? As fotografias, os vídeos, tudo isso incentivando os nossos alunos do sétimo, do oitavo, a enxergar a importância do Projeto Libertas. E aí, quando eles chegam no nono ano, é aquele sonho desafiador. Todos, pais, alunos, professores, equipe pedagógica e os apoiadores se envolvem nessa grande ação. E aí eles estudam durante todo o ano, quando chega em agosto, é aquela aula aberta, aquela aula de campo na cidade de Ouro Preto. E aí eles têm contato com a arte, eles têm contato com a cultura. É um projeto maravilhoso, muito bem organizado. E aproveitando esse gancho que o Alex comentou, esse projeto ele é tão desafiador que ele abre um leque de oportunidades para os nossos alunos. Por que eu estou comentando isso? Quando a pandemia deu uma amenizada e a gente voltou com as aulas presenciais, nós conversamos com os nossos alunos, perguntando para eles assim, qual que era a perspectiva de futuro, o que eles gostariam de fazer. E eu não sei os colegas, mas eu tive uma resposta bem triste, que eles falaram assim para mim, professor, acho que eu vou trabalhar na roça junto com meu pai, porque o máximo que eu conheço é até a ponte aqui em Carneiros, até um distrito X.
E aí, quando eu percebi essa realidade, eu pensei assim, não, vou dar um suporte para o pessoal do Projeto Libertas, para fazer com que esse aluno ele tenha uma expansão mental, que ele consiga alcançar novos horizontes, e ele tenha uma perspectiva de futuro. E o aluno que comentou isso comigo era um aluno ótimo, de boas notas. Então, assim, eu fiquei muito triste quando eu escutei isso, mas eu tenho certeza que quando ele participou do projeto, ele teve uma nova perspectiva, tanto que ele continuou estudando, e agora ele está aqui na cidade, nos estaduais, dando continuidade aos seus estudos. Então, assim, é um leque de opções que a gente dá para os nossos alunos para que eles consigam ver o mundo, porque alguns deles nunca saíram da roça, nunca saíram de algumas localidades fora da cidade, e aí a gente abre essa opção para eles, para que eles possam conhecer novos lugares, que eles possam saber que existe um mundo fora de São Gonçalo, um mundo que tem uma série de oportunidades que, se ele quiser, ele tem essa possibilidade, ele pode alcançar, né? E só para finalizar, eu gostaria de frisar também isso que o Alex falou, esse trabalho interdisciplinar, onde a professora Ana Paula trabalha um pouco de matemática financeira, né, quando ajuda os meninos a fazer a compra dos materiais para poder fazer uma ação entre amigos, uma rifa, uma cesta, alguma coisa do tipo. Quando vem a professora... Desculpem, teve um transtorno aqui, mas já estamos de volta, né, com a nossa live, com o pessoal do Projeto Liberta, da Escola de Carneiros, né? Bento Gonçalves. Eu confundo Bento Gonçalves Carneiro. Aí, o professor estava falando e foi interrompido. A live caiu, né, professor? Pode continuar o seu raciocínio. Só para completar, na verdade, eu estava mencionando os diferentes colegas professores que nos ajudam nesse projeto de uma forma geral. Eu estava comentando o nome da Ana Paula, que é professora de matemática, que trabalha um pouco com matemática financeira com os alunos, de forma que eles consigam comprar os materiais para poder fazer ação entre amigos, para poder fazer as festas que eles fazem em acordo com a comunidade de carneiros e ribeiros, para poder angariar parte dos recursos que é utilizado também nas despesas da viagem. Nós temos a professora Aninha, que é a professora de português, que trabalha um pouco sobre literatura, redação com os meninos. Nós temos o professor Alex, junto com a professora de artes, a Mirla, que trabalha um pouco sobre barroco, rococó. Então, é um grupo grande de pessoas que trabalham para dar suporte para que o projeto ele tenha essa grandiosidade. Quando eu trabalhava na minha cidade natal, lá em Timóteo, eu tinha um projeto mais ou menos parecido, só que ele não era tão audacioso, ele não tinha a grandiosidade que era o Projeto Libertas. Tanto que todo o valor, todo o recurso vinha dos próprios alunos. Os pais pagavam pela viagem, a gente conseguia ficar um dia só. E pelo esforço colaborativo dos professores, dos alunos, nós conseguimos fazer uma viagem incrível, uma visita técnica em diferentes pontos de Ouro Preto. Aqui dentro da própria cidade também a gente faz uma abordagem falando um pouco sobre Bárbara Leodora, falando um pouco sobre, no meu caso de ciência, a gente fala sobre bioespeleologia, sobre animais troglóbios, né? Então acaba que todas as matérias elas são contempladas, né? E eu queria frisar essa parceria que a gente tem, é uma parceria muito forte que faz com que o projeto ele aconteça. Complementando isso que o professor Felipe fala, nós temos uma ajuda grandiosa dos nossos pais, né? Lá da comunidade de carneiros e ribeiros. Nós temos engajamento dos pais quando a gente vai para praça fazer um bingo, a gente tem pai trabalhando, a gente tem pai nos ajudando. Então, assim, além dos nossos patrocinadores, que hoje o nosso maior patrocinador é a Câmara de Vereadores, juntamente com a Prefeitura, né? A gente tem essa parceria da Câmara de Vereadores com a Prefeitura Municipal, através do prefeito Braio. Nós temos autorização para poder elaborar esse projeto. O projeto, ele é assim, só falando um pouquinho do projeto, ele é muito bem planejado. Nós seguimos, a gente tem o projeto escrito, né? A gente tem o roteiro, a gente traça, como o professor Alex já falou, nós nos reunimos fora da escola, porque dentro da escola a gente não consegue ter esse contato, porque é muito corrido, porque o projeto ele está acontecendo, porém a vida da escola também tem que continuar normal.
não é isso? Os professores têm as aulas deles, têm as outras turmas, então, enquanto o projeto está acontecendo com o 9º ano, as outras turmas têm que acontecer normalmente. Então, nós temos o projeto, a gente tem o roteiro, a gente traça o roteiro, o que a gente vai fazer lá, porque a gente não pode simplesmente tirar o menino daqui sem um planejamento e nós vamos chegar em Ouro Preto, e aí? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos para onde? Não acontece isso. É muito bem elaborado, com horários, porque até então a gente tem que agendar as visitas em museus, nas igrejas, é tudo agendado com uma antecedência de no mínimo 60 dias, porque senão a gente não consegue fazer essa visitação. Alguns lugares a gente consegue um desconto, outros a gente não consegue. E assim, então, tudo isso é elaborado. A gente tem o cuidado, porque quando a gente está tirando o menino, quando a gente está tirando esse aluno da casa dele, para a gente levar numa viagem onde ele vai ficar 2 dias, a gente tem que dar um mínimo de conforto para ele. Então, eu não vou tirar um aluno de casa sem eu saber se eu vou poder comprar uma água para ele, se eu vou poder dar uma comida decente para ele poder dormir. Então, tudo isso nós fazemos planejando com a professora Ana Paula, que vai fazendo nessa parte de planejar a parte financeira. E aí, eu vou nessa parte onde que a gente vai arrecadar fundos. O ano passado, por que surgiu essa ideia de patrocinadores? Porque somente os meninos fazendo as ações, que são boas ações, a gente não consegue custear essa viagem. É uma viagem cara. Então, por isso que aí nós fomos até a Câmara de Vereadores o ano passado, pedir para que os vereadores, cada um, apadrinhasse os nossos alunos. E a gente sabe que o custo de vida está caro para todo mundo. Então, os vereadores falaram assim, a gente pode tentar ver o que nós conseguimos, enquanto era o prefeito Walter, né? Que era não é o prefeito, o presidente da Câmara era o Walter. E aí a gente teve esse contato com ele, ele falou assim, a gente vai ver se a gente consegue patrocinar vocês, a gente vai doar esse dinheiro. Só que a Câmara, ela não pode simplesmente pegar o dinheiro e dar para a escola. Ela não pode fazer isso, existe todo um processo. Então, ela tem que repassar o dinheiro para a prefeitura e o prefeito prontamente faz essa devolução para nós, ele faz esse dinheiro, ele faz esse repasse para nós, onde a gente faz a nossa prestação de contas, a gente leva na prefeitura para a gente justificar todos os gastos, entendeu? E uma outra coisa que eu queria falar é que com relação aos nossos alunos, hoje, o nosso projeto, eu não falo que ele é pioneiro, como o Felipe disse, ele é inovador. Ele é inovador e ele é audacioso, porque a gente não tem outra escola que faz o que a gente faz. E quando os nossos alunos que batalham, que sabem de todo o trabalho que a gente está fazendo para arrecadar o fundo, para poder levá-lo na viagem, e quando a gente vê, é diferente de um aluno que, de repente, teria condições de pagar a despesa. Ele não vai ver com os mesmos olhos que os nossos alunos, entendeu? Aquilo lá para ele é inovador, aquilo lá para ele é uma coisa fantástica. E quando a gente fala que vai levar os nossos alunos a visitar um patrimônio histórico, a gente não vê muitas pessoas fazendo esse tipo de viagem. São poucas pessoas que fazem isso. A gente vê que o pessoal planeja viagem para a praia, viagem para assim, uma cidade, uma romaria, até uma cidade religiosa. Para a cidade histórica, a gente não vê isso. Então, esse é o diferencial do nosso projeto. A gente está levando cultura e conhecimento aos nossos alunos, né? Essa é a nossa proposta, que a gente pretende manter com esse projeto. Legal, professora. Queria mandar aqui o meu boa noite para o meu amigo Dilermando Azevedo, a Daniane Hussein, nossa secretária de Desenvolvimento Social, está aqui assistindo a gente, né? A Dina Mara está falando, excelente projeto de incentivo à cultura. Parabéns a todos os envolvidos. E a Dani Carvalho aqui mandando parabéns aos envolvidos. E vamos falar agora com uma das alunas do projeto, né? A Maria Eduarda. Tudo bem, Maria Eduarda? Tudo bem. Boa noite, gente. Pode falar, Maria. Eu me chamo Maria Eduarda, da Escola Bento Gonçalves Filho. E esse ano a gente fez o projeto Libertas, que foi inovador, como todo mundo já falou aqui. É uma experiência única para os alunos, para o professor, e, enfim. O projeto, assim,
Para cada um, eu acho que tem um significado diferente. Para mim tem um significado, para os meus 2 colegas que estão aqui deve ter outro significado, mas eu sei que tem um significado importante para cada um. O projeto, quando a gente estava lá, foi tipo, meu Deus, muito diferente isso. É tipo uma coisa surreal, fora da realidade. A gente está lá, pensa que está em uma novela de época. É uma coisa assim muito bonita de se ver. As igrejas bem estruturadas, tudo bem detalhado, que tem lá o contexto da arte, os artistas, né, ali tem muitas obras do Aleijadinho, que era um sonho meu, inclusive, conhecer a igreja do Aleijadinho. E para mim foi muito prazeroso estar ali, vendo tudo aquilo. Eu cheguei a me emocionar quando a gente foi conhecer ali a senzala, na casa no Palácio do Ouro, que a gente foi visitar a senzala. A gente estava ali, a gente sente realmente aquela energia de como era estar ali, viver ali naquele tempo. A gente sente a dor, sente a emoção, e é realmente uma coisa inovadora para todo mundo. A viagem, sinceramente, é uma coisa que muita gente não tem condições de ir porque não conhece a cidade, principalmente. Porque diz que, vou viajar para São Paulo, para o Rio de Janeiro e várias outras cidades e não vai ter tão encanto assim. E Ouro Preto é uma cidade totalmente diferente, onde tem muita cultura, principalmente sobre a história dos escravizados e tudo mais. E sobre a emoção que a gente sentiu quando foi naquele lugar, a sensação foi pesada, mas ao mesmo tempo, como dizer, não é encantadora, assim. Isso. Trouxe um conhecimento enorme, porque a gente, muita coisa a gente estuda na sala, mas lá é totalmente diferente. É uma coisa boa, assim, de se ver. Não boa, claramente, né? Porque muita gente foi vendida, foi explorada, foi um monte de coisa aconteceu com elas, e ver aquilo pessoalmente, o que elas passavam, aonde elas ficavam, foi totalmente emocionante para mim, para Maria Eduarda, principalmente, porque a gente sentiu a dor ali de perto. Então, a viagem de Ouro Preto é não só ver várias coisas bonitas e tudo mais, ver uma beleza assim cultural, mas sim a gente sentir a emoção, sabe? É uma viagem demorada, claro, leva muito dinheiro, infraestrutura, essas coisas, mas para mim, se eu pudesse, eu viajaria de novo para lá, quantas vezes? 10, 15 vezes, porque eu nunca me enjoaria. Porque lá é uma cidade rica de cultura, de beleza, assim, sinceramente, e vale muito, muito, muito a pena ir lá. Quem tem condições, assim, vale muito a pena ir em Ouro Preto. Foi como o nosso professor Alex falou antes da gente ir para a viagem, ir para Ouro Preto. Ele falou que não era só a gente ir e assistir, a gente tinha de sentir também. Tocar lá no fundo para a gente ter uma noção do que era realmente, do que se passou ali em Ouro Preto. Oi, boa noite. Eu me chamo Wesley. Sobre a viagem, para mim foi um espanto, porque eu não tinha noção que nós ia fazer a viagem, porque eu cheguei na escola de repente, assim, quase no dia da viagem. Mas, assim, eu vim do Maranhão, uma área não muito rica, mas consideravelmente populosa. A escola onde eu estudava lá era na Imperatriz, uma escola militar. E lá não tinha esses pensamentos de viagem, de levar os alunos para conhecer outros lugares. E sim, apenas estudar e seguir a vida de estudante, como principalmente um prisioneiro dentro da escola. Assim, essa escola levou assim a outros níveis de pensamento. Assim,
Até penso de ir lá mais de novo, mas não sei se eu posso ir, por causa da condição financeira. E é muito interessante ver esses depoimentos dos nossos alunos, porque essa é a missão de nós, professores e da educação, né? É uma missão de mudar vidas, trazer novas abordagens, novas visões, e é por isso a importância. É uma viagem completa, Jeová. É uma viagem ao qual a diretora tem a responsabilidade de tirar todos esses alunos, 20 e poucos alunos de casa, e ter lanche durante a viagem, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, hospedagem. Ela é muito cuidadosa e delicada com esses detalhes importantes, porque os nossos alunos é a nossa riqueza durante essa viagem, né? Então, toda a atenção que nós pudermos dar a eles, isso é muito importante e nós fazemos com muito gosto. Cultura, achei interessante o programa. Deixa eu só finalizar aqui a depoimento dos alunos, né? Realmente a cultura é muito importante, a história é importante, mas essa história que a gente deixa na vida de cada um, sabe? Vocês veem nossos alunos se emocionando, nunca vão esquecer, né? Eu encontro com ex-alunos que já casaram, têm filhos, e falam, aquela vez, eu nunca esqueci daquela viagem. Né? E quem sabe, sim, futuramente você consiga ir levar seus familiares, né? Mostrar o que você aprendeu. Tudo é possível, né? Algumas coisas vão demandar mais esforços, como eu já falei para vocês em sala de aula, mas se a gente traça uma meta, um sonho, né? A gente vai batalhar mais, mas a gente pode conseguir. E nada impede que você vá um dia, né? Mostre para sua família que você aprendeu, que te marcou. Então, isso que move a gente, sabe? Mais do que levar a parte didática, é ver essa transformação. Esses depoimentos, que todo ano assim, a gente fica muito emocionado, e a gente quer isso. O que mobiliza a força do projeto é essa transformação na vida dos nossos alunos. O professor Ju ia ficar muito mais emocionado que a gente aqui, né? Esses depoimentos. Com certeza, né? É uma semente que foi plantada e a gente está aí regando, né? E muito feliz até por essa visibilidade, né? Obrigado vocês por esse momento, porque eu já falei isso outros anos. Eu falei, nosso projeto, ele é muito grande e eu assim desafio na nossa região, Stanley, na nossa região ter uma escola, mesmo que seja particular, fazer esse projeto. Então ela tem que ter visibilidade. Eu acredito que ano que vem cheguem novos parceiros também, outras empresas que vão apoiar a educação, a cultura e também apoiar essa mudança na vida dos nossos alunos, né? Ver vocês falando é emocionante para qualquer um. Acho que são tantas coisas lindas ditas em tão poucas palavras aqui. Eu que sou responsável pela cultura na cidade, estou responsável no momento. Para mim foi muito emocionante ouvir vocês. Nós temos feito um trabalho muito grande na cidade de recuperação da cultura. Vocês sabem muito bem, depois dessa visita de vocês, o tanto que isso é importante. E aí, quando a gente vê que uma escola municipal está dando esse tratamento a alunos, dando essa oportunidade a vocês, isso deixa a gente ainda muito mais feliz e dá vontade de fazer muito mais. Daqui, como você disse, logo teremos mais patrocinadores, mais escolas fazendo, mais alunos podendo ir. E o que você disse, na verdade, ele funciona ao contrário. Para algumas pessoas parece ser tão fácil, né, dizer eu vou ali em São Paulo, eu vou ali no exterior, eu vou ali, é tão fácil, né? Mas eu digo que para quem é difícil, quando faz, que entende o quanto é bonito, e aí você vai ter muito mais garra do que qualquer um que tem facilidade para ir, para você voltar, para levar sua família, para levar todo mundo que você queira. É assim que funciona. Então, Maria, tem seu nome. Eu queria dar os parabéns de coração para vocês, professores, pelo trabalho que vocês estão fazendo, e para vocês, alunos. Vocês falam muito bem, gente, e isso é fruto da escola que vocês estudam, dos professores que vocês têm, do que vocês estão aprendendo. E tem muito para frente ainda, tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda, mas a semente que foi plantada em vocês e a maneira que ela está sendo regada, vocês podem ter certeza que virão frutos maravilhosos. Legal, e dá para ver que esse projeto está realmente acumulando, somando conhecimento, né, professores? Junto a essas crianças. O Wesley me emocionou também. Sim, né, se emociona junto.
porque está trazendo bagagem, né, para eles. Isso vai melhorar o currículo deles. E é como o Stanley falou, cultura. Eu gosto porque o Stanley é um apaixonado. Eu achava que ele gostava de planejamento e gestão. Não é de cultura e história, viu? A Maria Aparecida falou um negócio aqui no comentário, interessante o comentário dela. Ó. Projeto lindo e que só foi possível graças à administração que investe em pessoas. Eu concordo. E também, mais assim, pelo esforço desses professores, né, pela missão que o professor Ju desencadeou com vocês, né? Parabéns, professora, né? De levar adiante, não deixar morrer esse projeto. Professora Marieta também, parabéns, professora, projeto lindo. Acho que daí vão sair grandes historiadores. O professor Alex, que é apaixonado por história também, né? Que a gente nunca assistiu, como vocês disseram, nunca teve isso no nosso município, nem na região. Eu não conheço, como você desafiou. Eu acho que eu não sei, eu não vou exagerar, mas assim, eu conheço o interior de São Paulo, nunca vi um projeto dessa. Eu falo isso desde quando a gente conseguiu fazer, desde 2018. Eu falei, gente, a gente tem que divulgar, isso de alguma forma, as pessoas têm que enxergar a nossa escola, porque é um trabalho nosso, mas também dos nossos alunos, da comunidade, né? Uma comunidade que está lá envolvida com a escola, e quando a comunidade interage com os nossos alunos dentro da escola, o comportamento é outro, né? Quando você tem os pais afastados da escola, é de uma maneira. Quando eles estão interagindo, sendo reconhecidos também, né? Isso muda. Então, eu acho que, né, daqui para frente, não é que a gente queira aparecer, a gente quer mostrar a escola. A transformação na vida dos alunos. Se eu puder, eu fico lá atrás. Eu quero o nome da escola, eu quero os meus alunos na frente, eu quero eles dando esses depoimentos maravilhosos, que isso não tem valor, não tem né, como pagar isso para a gente. Então, eu acho que realmente agora está chegando esse momento da gente colher, né, dessa semente, que eu falava assim, gente, temos que mostrar, a nossa escola é merecedora disso. E aí nós estamos muito felizes. É exatamente isso. E quando o Stanley fala, é uma preocupação muito grande minha. Dar nome e renome à escola, entendeu? Não é porque é uma escola de zona rural que nada funciona. São os coitadinhos. Eles não são coitadinhos. Vocês estão vendo esses meninos aqui. E assim como eles, nós temos outros alunos também, entendeu? Então, é o que a Bruna falou, a gente desafia. Realmente é uma escola municipal com M maiúsculo. Nós estamos muito bem estruturados. Nós temos uma parceria com os pais que é fundamental, que é que nos ajuda muito. E é o que nos motiva a isso daqui. Dá trabalho? Dá. Mas, como diz uma pessoa, sempre falava isso, você assumiu o cargo, assuma os encargos. Então, a gente está aqui para isso, entendeu? A gente perde noite de sono, eu perco noite de sono, porque eu vou fazendo os cálculos, eu falo assim, o dinheiro não vai dar, e eles vão pedindo as coisas, eu falo assim, não dá, espera, deixa eu ver o que vai acontecer. E aí eu falo assim, não, dá, quer dizer, mas isso, quando a gente chega nesse final, quando a gente chega... E o projeto não acaba com a viagem. Ele ainda continua depois, porque a gente vê o que os meninos estão desenvolvendo, a gente está vendo o que eles estão falando. E eu falo assim, que muitas vezes a gente passa até se aproximar mais dos nossos alunos na viagem, porque é na correria do dia a dia, no desenvolvimento do trabalho, que a gente tem as nossas obrigações, né? Pedagogicamente, com os meninos e tal, a gente não consegue ter muita essa aproximação. Mas na viagem, a gente tem uma aproximação, assim, que é fenomenal, entendeu? E até entre eles também. E a Bento, hoje, é o que o Wesley falou, a gente tem uma rotatividade de aluno, por conta do pessoal do Morango, por causa do pessoal da Uva, então a gente tem uma rotatividade de aluno. E ele, quando ele falou assim, ele chegou, ele falou assim, não, ele é aluno do 9º ano, então ele vai participar assim, do projeto. Ele não tinha pego as primeiras atividades, mas a parte final ele ajudou também, acho que teve quando foi bingo, quando teve coisa, ele ajudou também, então ele participou, e é um aluno muito participativo. Aliás, todos eles foram muito participativos, entendeu? Então, a gente está aí, projeto ano que vem, a gente já vai começar. Quem quiser nos apoiar, a gente está aberto, tá? A gente vai abrir a temporada. É só entrar em contato comigo, entrar em contato com a Bruna, a gente vai começar a temporada de caça novamente dos patrocinadores, porque a gente precisa, né? Mas eu falo assim, além dos nossos patrocinadores financeiros, nós temos um patrocinador muito importante, que são os pais, porque eles entregam os filhos para nós, na escola, entendeu? É um servicinho de formiguinha, né, Maria? Pingo de como refrigerante, frango,
é a professora de matemática que faz ovo de Páscoa para montar uma cesta, e envolve todo mundo, carregar cadeira, e é muito interessante esse trabalho, né? Acho que se não deu para sair no áudio, é um trabalho de formiguinha que eu havia aqui dito, porque é brinde como refrigerante, frango, a professora de matemática fazendo ovos na casa dela, ovos de Páscoa, para fazer uma cesta, para a gente fazer uma rifa, para levantar esse dinheiro. E tudo isso graças aos esforços desses alunos, dos pais e de todos os envolvidos. A comunidade está de parabéns, a gente agradece e muito a participação deles. Sem eles a gente não conseguiria, talvez a gente conseguisse, mas com um pouco mais de dificuldade. Mas o apoio deles é importantíssimo para nós. E aí, a partir do ano que vem, a gente já vai começar a caçar os nossos patrocinadores, né? Quem quiser nos ajudar vai ser muito bem-vindo. As escolas que queiram conhecer o nosso projeto, que queiram desenvolver junto com a gente, nós estamos à disposição, porque a gente não é egoísta. E para nós vai ser um prazer, porque a gente não só está levando o nome da escola, como a gente também vai estar levando o nome do município, né? Porque falou assim, uma escola municipal fazer um projeto desse, nós tivemos um contato com uma pessoa lá, que ela falou assim, eu estou assim, se ela não tinha palavras, entendeu? Ela falou assim, eu nunca vi isso na minha vida. É um casal, eu acho que eles eram do Sul, né, Bruna? Que eles vieram conversar com a gente, e assim, por onde a gente passava, a gente causava, né? Porque assim, os nossos alunos foram muitos respeitosos, eles foram muitos educados, eles prestaram atenção em tudo. Então, isso daí... como diz o Wesley, lá era militar, aqui não deixa muito a dizer. Aqui é libertas. Nem tanto, né? Eu acho importante adicionar aqui que a gente está falando sobre o projeto, mas eu acho importante também adicionar sobre a nossa cidade aqui, São Gonçalo. Aqui também tem assim os seus pontos turísticos que recentemente a gente veio aqui também da Escola Bento, a gente veio, conheceu, e eu acho importante também as outras pessoas virem aqui e conhecer também. Porque a gente está aqui, tem vezes que a gente nem tem noção do que já aconteceu aqui, das coisas que aconteceram aqui, de suma importância para a história também. Então, eu acho importante a gente vir aqui também conhecer os pontos, as histórias por trás de cada infraestrutura que tem aqui no centro, que foi aonde começou a surgir São Gonçalo. Então, não é só cidade grande que é considerada histórica, turística. A nossa também e a gente tem de abrir os olhos para isso. A gente tem de abrir os olhos para o que a gente tem aqui também. A gente quer pensar grande, quer pôr os boi na frente da carreta. Eu não sei como é que fala, mas a gente quer, né, dar um passo muito grande, quer dar um passo maior que a perna. A gente tem de começar por aqui também. Eu acho que a gente tem também de valorizar aqui o que a gente tem disponível aqui. Mais tarde, a gente vai lá para o nono ano, faz o Projeto Libertas, conhece também Ouro Preto, e é isso. Muito bem. Os alunos aí, professor, estão afiados mesmo, né? Belo discurso. Eu acho que a professora levou vocês lá na sala, né? E deu... O que eu achei muito interessante do comentário dela é que tem muito a ver com o projeto, né? Porque nós estamos procurando história em outras cidades, o que é muito importante, mas nós temos a nossa, que nós temos que valorizar muito, né? E nós temos feito esse trabalho ultimamente. Vocês foram conosco no passeio desse mapa cultural que nós criamos, histórico, dentro da cidade, né? Levamos também o pessoal das cantinas, o pessoal da terceira idade, quem mais eu me lembro, teve mais gente, não teve? E a Bento Gonçalves, teve mais algum? Não me lembro. Três mesmo. Foram os três. A ideia realmente é essa, é para que as pessoas conheçam. Muito em breve aí nós vamos imprimir 5.000 mapas daqueles, com os QR Codes, né, que é muito importante também para que as pessoas possam fazer o passeio sozinhas, né, levar a família, familiares. E aí, em breve, aí, dentro de um mês e meio, nós vamos ter mais surpresa aí em relação a história, a turismo na nossa cidade. Nós estamos fazendo um trabalho bem grande para vocês terem mais orgulho ainda da nossa cidade e para mostrar tudo esse monte de coisa legal que nós temos, né? Eu tenho certeza que a história que você estava falando foi das facadas na frente da igreja, né? Do Barão do Rio Branco, né? Que eu também não sabia e fiquei assustado também. Eu não esqueço essa história, não. E olha,
nós tivemos o Carol também na escola, né? O Carol é muito bom. Falando com a gente, assim, foi esse um bate-papo muito bom, foi uma coisa tranquila, uma coisa assim, sabe? É muito leve, né? Então, assim, a gente está vendo que estudando, fazendo o projeto Libertas, estão surgindo outras possibilidades. Igual do passeio, igual do Carol visitar a escola. Ele foi falar do distrito de Carneiros e Ribeiros, mas aí dali a gente já começou a procurar saber dele sobre as cartas, né, Alex? Então, assim, a gente está vendo que a coisa está funcionando. Pode demorar um pouquinho, mas vai funcionar, entendeu? E a gente está nesse contexto, a gente está assim, então, levando a gente para tudo quanto é lado, e a gente vai, né, Bruna? Porque é o que a gente quer, entendeu? A gente está surfando, a gente está aproveitando o momento, entendeu? Para divulgar o nosso trabalho, para divulgar. Eu tenho uma equipe de professores fora de série, são comprometidos com o trabalho deles, são aquela equipe que, assim, vamos fazer isso? Vamos. Então, assim, não, a gente ainda consegue, entendeu? Então, assim, se doam além do que aquilo de só cumprir a sua carga horária. Graças a Deus, a gente tem uma equipe excelente. E se hoje a gente está colhendo fruto, né? O projeto está com essa infraestrutura, nós vamos lembrar lá atrás como que surge, né? Formiguinha mesmo. Em desistir, não. Teve 2 anos que a gente não conseguiu, por conta até da nossa... Porque hoje essa interação que tem na escola não era dessa forma. A gente sempre teve apoio, sim, da supervisão, da direção, dos professores. Eu falo, a Ana Paula está junto, né? A Ana Paula é pioneira também, ela está desde o começo. Mas, assim, essa força que tem hoje, a união dos professores, não era bem assim, né? E começa mesmo, formiguinha, vamos ali, voltamos, vamos ali por vários anos. Aí tem um sonho, né? Então vamos ao Ouro Preto, vamos dormir. Aí foi nos perrengues. Aí agora a gente tem mais conforto para os nossos alunos, né? Conseguimos a camiseta, né? O Cicobi também entrou com uma verba e também o boné para eles poderem usar durante o sol. O projeto Acelerar, né? Do piloto Luigi, piloto de kart, veio com a mochilinha, com a garrafinha d'água. Então, assim, é tudo em prol dos alunos. Mas foi um trabalhinho lá na história, no passado, bem devagarinho, mas que para a gente, na época, era igual agora. A gente estávamos felizes, satisfeitos com aquilo, né? É o que a gente tinha para oferecer e a gente ficava feliz da mesma forma que nós estamos felizes hoje. E é muito legal, né, Bruna, aquilo que eu havia dito entre nós mais cedo. A escola Bento, ela teve a bênção de ter o Ju como um professor de história e pensar em algo diferente para poder levar para os alunos, né? E hoje é o nosso anjo que cuida desse projeto e que faz cada vez mais crescer e ficar dando esse retorno, esses depoimentos que nos marcam também, nos move, né? Vocês, com certeza, é a nossa inspiração. A escola não existiria sem vocês. Tudo que a diretora que cuida tão bem de todos nós, fazemos é por conta de cada um de vocês. Com as dificuldades, né? Menos com uma escola sendo pequena, não muito conhecida. Do mesmo jeito, o Ju, a Bruna, a Ana Paula, todos os envolvidos também nunca desistiram. Menos sendo uma escola pequenininha, da zona rural, que ninguém conhece. Mas nunca desistiu. A gente, não, mas é só um detalhe. A gente nunca pensou assim. Eu, Ju, Ana Paula, a gente nunca... Eu falo assim que as pessoas falam da nossa escola, mas a gente sempre enxergou nossa escola, os nossos alunos com o mesmo carinho. A gente sempre trabalhou para trazer isso, as experiências que vocês tiveram esse ano. Não importa se a turma foi menor lá atrás, se o passeio, se a viagem foi menor, mas a intenção era a mesma. E a gente nunca enxergou nossa escola como pequena. Isso pode ser as outras pessoas que podem falar, mas esse sentimento a gente nunca teve, né? Só para ressaltar, o Ju teve outras oportunidades de trabalhar em outras escolas, né? Assumir outros cargos na prefeitura e ele não quis largar a Bento. Ele falava assim, a minha escola é a Bento. Porque tem gente que trabalha em 2, 3 escolas, né? E ele ficou somente na Bento, por isso que eu quero, né, deixar isso impresso na história e continuar mantendo esse nome dele, por conta que ele realmente se dedicou muito para essa escola. E a gente nunca enxergou ela como uma escola pequena, a gente sempre ofereceu o nosso melhor também. É exatamente isso que a Bruna falou. Hoje a Bento, quem trabalha na Bento não quer sair. Quem está lá não quer sair de maneira nenhuma, entendeu? E assim,
quando tem as contratações, arruma um lugar lá para mim. Falei, gente, a escola não cabe todo mundo não, entendeu? Então, quer dizer, são pessoas que, como a Bruna falou, têm outras oportunidades, são chamadas para outra escola, mas hoje eles querem a Bento, entendeu? Por toda essa infraestrutura, por tudo isso que a gente tem lá na Bento. E assim, quem não acompanha, a gente arrasta, a gente vai empurrando, ou vai, não tem essa de parar. A gente não deixa ninguém para trás. Então, aquilo que eu falei, hoje a gente conseguiu, eu falo assim, não é mérito meu, porque eu estou gestor, eu estou como diretor, mas uma das coisas que eu sempre pensava quando eu falava assim, a Bento é uma escola e ela vai ser a escola. E hoje eu consigo isso, entendeu? A Bento está disputando com qualquer pessoa, a gente briga por causa da Bento, a gente quer que seja o melhor para a Bento, que tenha o melhor, e a gente tem conseguido isso, graças a Deus. Vai falar? Vai fechar? Vamos mandar um recado aqui para a turma, a gente já está encerrando essa participação da escola. Vamos mandar um recado aqui para a turma, professor? Vamos lá. O Dilermando, boa noite, Dilermando, Daniane Hussein, Letícia, professor. Mandar um abraço aqui para o pessoal que trabalha com a gente, que está assistindo a live, a Valéria, a Ana Paula, a Roberta, a Letícia. Vocês fazem parte também dessa história, a Betânia. Mandar um abraço também para o pessoal das outras cidades que estão assistindo a live também, né? Tem o pessoal de Cordislândia assistindo a live, tem o pessoal de Monsenhor Paulo, Turvolândia, né? O Jeová até comentou aqui, a Dani. São pessoas assim que de certa forma, não participam diretamente da história da escola, mas quando eu precisei me ausentar das outras escolas para poder participar do projeto, deram suporte para que eu pudesse fazer parte dessa história, né? Um abraço a todos aí. Um abraço aí para Simone Borges, está aí seguindo a gente, assistindo. A Dinamara, minha tia, que estava também prestigiando. Um abraço aí, pessoal. Um abraço para a Cidinha, professora, que mandou um abraço aqui para nós, né? Que também me fez como professor. Tem parte sua, com certeza. A Betânia também, Betânia é de vocês, né? Betânia é patrimônio. Patrimônio? A Maria Aparecida está mandando, Alex, que orgulho de você, tia Cidinha. Nós temos aqui o professor Kiko, né, que está aí, o José Ricardo, né? O Kiko já é também patrimônio histórico da escola, já está em tempo. E dessa vez ele foi pela primeira vez e assim, ficou encantado também, né? Então, assim, não só os alunos ficam encantados, nós também ficamos encantados com tanta riqueza que a gente encontra nessa viagem. A Dinamara está falando que quer conhecer a escola, pessoalmente. Será bem-vinda, Dinamara. Então, quem quiser nos conhecer, está à disposição. Nós estamos no Distrito de Carneiros, que é à beira da Fernão Dias, né? Nós estamos lá, nós funcionamos de 10 para 7 da manhã até as 17 horas. No primeiro turno é o Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, que são os meninos. No período da tarde, nós temos a Educação Infantil 1, que é o pré de 4 até o 5º ano. Então, vai ser um prazer receber, vai ser um prazer qualquer escola que queira conhecer o nosso projeto, que queira fazer parceria com a gente, nós estamos de portas abertas. Nós não somos egoístas. É isso aí, pessoal. Nós acabamos de conversar aqui com o pessoal, a diretora Marieta Fernandes, a Bruna Borges, né? Alex Carvalho, o Felipe Machado. Muito obrigado, professores, tá? Por se dispor, trazer o pessoal aqui, aos alunos Maria Eduarda, a Mirella e o Wesley Rodrigues. Estou muito feliz de vocês terem atendido o nosso pedido, né? Tá vindo aqui, saíram de casa, acabaram de sair da escola, já vieram para cá, né? Muito obrigado pela participação e que Deus proteja vocês. E eu tenho certeza que muitos caminhos, muitas portas vão se abrir, né? E esse projeto vai só deslanchar cada vez mais, né, Stânia? Exatamente. Gente, eu gostaria, em nome do Departamento de Cultura, em nome da Prefeitura também, de agradecer a vocês por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Vocês estão dando uma ajuda para quem trabalha com cultura, que vocês sabem muito bem o que vocês estão fazendo para a gente, porque a semente que vocês estão plantando é a mais forte que existe, né? Porque se você for ensinar a cultura para quem já está lá, né? Já mais adiantado, tudo é mais difícil, né? Já tem todas as ideias formadas, já acha que entende mais as coisas. Então, quando você pega a pessoa mais nova e mostra o caminho correto e de cultura e tudo, a certeza que vai crescer coisa boa ali é uma certeza, né? Então, quando você disse que às vezes a pessoa fala que a escola é pequena, talvez ela seja pequena fisicamente,
mas vocês estão lá, essa escola ela está criando com certeza homens e mulheres gigantes, isso é o que mais importa. Parabéns a vocês. Pessoal, daqui a pouco tem Aquaplay agora, né, para dar uma descontraída aí. A gente vai pedir aí um intervalo, 2 minutinhos, Bruno, tá certo?